A Petrobras fechou um acordo para encerrar uma ação coletiva de investidores contra a estatal. O processo estava em andamento na Justiça Federal de Nova York, nos Estados Unidos. O processo judicial foi movido por investidores norte-americanos que compraram ações da Petrobras entre 2010 e 2014. Eles alegaram que perderam dinheiro por causa dos esquemas de corrupção envolvendo a estatal, além de terem recebido informações falsas sobre a situação da empresa. Pelo acordo, a Petrobras pagará quase 3 bilhões de dólares aos investidores. O valor será dividido em 3 parcelas, 2 de 983 milhões de dólares, que serão pagas até 10 dias depois da aprovação final da Justiça. E a última, de 984 milhões, será paga até 6 meses depois, ou até o dia 15 de janeiro do ano que vem. A Justiça Federal dos Estados Unidos ainda terá que homologar o acordo. O valor total vai constar no balanço do 4º trimestre de 2017 da estatal, o que vai impactar nos resultados da Petrobras. Em nota, a estatal declarou que o acordo elimina o risco de um julgamento desfavorável, põe fim a incertezas, ônus e custos associados à continuidade dessa ação coletiva. Diz também que o acordo não constitui reconhecimento de culpa ou de prática de atos irregulares pela Petrobras, e sim reflete sua condição de vítima dos atos revelados pela Operação Lava Jato. A Petrobras defende ainda que, na condição de vítima de esquema de corrupção, já recuperou quase R$1,5 bilhão de reais com acordos de delação premiada. Mas o prejuízo referente a essa ação na justiça norte-americana, que convertendo para o real dá cerca de 9,5 bilhões, corresponde a mais de 6 vezes do valor recuperado. Ainda assim, a agência de classificação de risco Moody's declarou que o valor do acordo não representa motivo para preocupação, porque a Petrobras teria condições de arcar com esta quantia sem prejudicar suas operações. 2017 foi um ano intenso no Supremo Tribunal Federal. Foram julgados mais de 123 mil processos e, algumas vezes, a Corte assumiu um papel de protagonista, inclusive sendo alvo de críticas. Para este ano, a pauta terá votações importantes que ficaram suspensas. O Supremo Tribunal Federal encerrou o ano com números positivos. Foram julgados 123 mil casos. Decisões importantes foram tomadas. Os ministros entenderam ser constitucional a reserva de 20% de vagas para negros em concursos públicos. Proibiu o uso do amianto em todo o país. Liberou o ensino religioso e a promoção de crenças em escolas públicas. No que diz respeito à Operação Lava Jato, mais de 800 processos foram instaurados e cerca de 3.500 decisões e despachos proferidos. Em vários momentos, a Corte assumiu o papel de protagonista e chegou a ser criticada por chamar para si o debate sobre temas que seriam de responsabilidade do Poder Legislativo. Quando o Supremo toma uma decisão que contraria o Poder Legislativo, cria-se um conflito. Mas eu penso que o Supremo tem sabido administrar esse conflito por meio de um diálogo institucional. Quer dizer, o Supremo toma a sua decisão de forma como deve ser, de forma imparcial, independente, mas, ao mesmo tempo, percebe que o outro poder é também um poder e que merece, portanto, respeito. Mas o ano terminou sem que o Supremo decidisse sobre temas polêmicos. 2 deles têm relação direta com a Operação Lava Jato. A prática da condução coercitiva de acusados pela polícia para a realização de interrogatórios acabou sendo proibida pelo ministro Gilmar Mendes por meio de liminar, mas ainda precisa ser julgada em plenário. A competência da Polícia Federal para afirmar de forma independente acordos de colaboração premiada começou a ser julgada, mas a análise não foi concluída. O Supremo retoma as atividades no dia 10 de janeiro e a tendência é de que sejam priorizados os processos que têm relação com a eleição. Um tema de muita urgência, por exemplo, é a definição sobre a validade ou não das candidaturas avulsas, que é quando o candidato concorre na eleição sem ter filiação a um partido político.
Se eles não definirem essa situação até mais ou menos junho, em agosto não vai haver uma enxurrada de candidatos avulsos, ou seja, candidatos sem partido político, tentando registrar sua candidatura. Há uma grande expectativa sobre o julgamento que vai decidir sobre a prisão após condenação em segunda instância, que afetaria diretamente a candidatura do ex-presidente Lula e de outros políticos que pretendem concorrer nas eleições. Nós podemos ter uma reviravolta, já que o placar foi tão apertado e um ministro, que foi o ministro Euri Zavascki, que faleceu, foi substituído pelo ministro Alexandre de Moraes, e um dos ministros que foi a favor da execução provisória, o ministro Gilmar Mendes, manifestou, pelo menos em princípio, na mídia, posição contrária, deu a entender que mudaria de posição, pelo menos em princípio. Mas em ano de eleição, especialistas concordam que o Supremo deve evitar temas muito polêmicos, que têm grande repercussão na sociedade. A descriminalização do aborto e do porte da maconha, por exemplo, são ações que têm poucas chances de entrar na pauta. São assuntos que vão fazer o país pegar fogo. E nós estamos no ano eleitoral, então eu imagino que isso não venha para a pauta. Seria um palpite meu, sem nenhuma bola de cristal, mas eu imagino que não viria para a pauta. Agora, para 2019, eu acho que o assunto estaria mais maduro dentro do Supremo para isso acontecer. A Coreia do Norte reabriu hoje um canal de comunicação com o vizinho do Sul. A decisão é um sinal de que o país está aberto a negociações para diminuir as tensões na região, depois que 2017 terminou com uma série de testes nucleares realizados pelo norte. A televisão oficial norte-coreana anunciou que o líder Kim Jong-un ordenou a reabertura do meio de comunicação, uma linha telefônica. Segundo o anúncio, as conversas com o vizinho do Sul abordarão o envio de uma delegação do Norte para as Olimpíadas de Inverno, que acontecerão no Sul no mês que vem. Caso o Norte esteja presente nas Olimpíadas, as duas Coreias podem decidir marchar sob uma única bandeira na abertura do evento e até mesmo competir como uma só nação pela primeira vez em mais de uma década. A declaração vem um dia depois de a Coreia do Sul ter proposto iniciar discussões de alto nível com o Norte, como consequência do discurso de Ano Novo do líder Kim Jong-un, em que ele disse que estava aberto para conversar com Seul. Os sul-coreanos receberam bem a iniciativa. E os chineses pediram que todos os lados envolvidos na questão da Península Coreana abracem a tendência positiva e encontrem uma solução que agrade a todas as partes. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China disse que o país apoia tanto as iniciativas da Coreia do Sul quanto da do Norte para melhorar suas relações bilaterais e diminuir as tensões na região. Mas aqui em Washington, os anúncios foram recebidos com ceticismo pelo governo federal. O Departamento de Estado disse que a decisão sobre retomar as conversas bilaterais deve ser tomada pelos coreanos, mas que duvida da sinceridade de Kim Jong-un. A representante dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Nikki Haley, disse que recebeu relatos de que a Coreia do Norte estaria preparando um novo teste com mísseis e avisou que os norte-americanos podem tomar medidas mais duras contra o país, caso isso aconteça. Já o presidente Donald Trump voltou a usar o Twitter para gerar polêmica. Ele respondeu a uma declaração do líder norte-coreano que havia dito na segunda-feira que sempre tem um botão nuclear sobre a sua mesa de trabalho. Trump afirmou que o botão nuclear norte-americano é muito maior e mais poderoso do que o dele. E de volta ao Brasil. Depois que a Justiça do Rio Grande do Norte determinou a prisão de policiais grevistas, agentes se apresentaram à Delegada-Geral em Natal, ou melhor, à Delegacia-Geral em Natal. Desde 19 de dezembro, eles protestam contra o atraso no pagamento de salários e más condições de trabalho. De algemas, os policiais civis se reuniram com a delegada-geral, mas o impasse não foi resolvido. Apesar da determinação da Justiça, ninguém foi preso. Os policiais civis negam estar em greve. As unidades funcionam em regime de plantão. Hoje, o governo do Rio Grande do Norte anunciou que os servidores devem receber os salários de novembro até sábado. Não há definição sobre o pagamento de dezembro e do 13º.
A polícia de São Paulo já tem o principal suspeito de ter disparado o tiro que matou o menino Arthur Silva, de 5 anos, no dia 1º de janeiro. Mas a justiça negou o pedido de prisão temporária dele. O suspeito foi detido em flagrante pela Polícia Militar na madrugada do dia 1º, por crime contra o patrimônio. Com ele, a PM apreendeu um revólver 38, do mesmo calibre da bala que matou o menino Arthur. Segundo a polícia, ele confessou ter disparado 6 vezes para o alto. A justiça negou o pedido de prisão temporária por entender que não havia elementos suficientes que indicassem que o suspeito era realmente o autor do disparo que matou o menino Arthur. Por isso, ele foi liberado aqui da delegacia na madrugada desta quarta-feira. Ele confirma que efetuou o disparo, mas que foi próximo à residência dele. Ele continua como suspeito para a polícia até que seja feito essa prova material do confronto balístico. Se o confronto balístico disser que o projétil não saiu da arma utilizada pelo suspeito, aí ele está descartado. Arthur brincava na garagem descoberta de casa durante a queima de fogos da passagem de ano, quando foi atingido na cabeça. Além de buscar o responsável pelo tiro, a polícia também vai investigar se houve negligência no atendimento hospitalar, já que a família demorou mais de 6 horas para conseguir vaga numa UTI pediátrica. A família de Arthur também vai prestar depoimento. Que fique de exemplo que essas pessoas malucas, né, que ficam achando graça, dar tiro por aí, que parem com isso, que pode destruir uma família, assim como já destrói tantas outras, destruiu a nossa. Apenas uma criança, gente, estava brincando, não tem culpa de nada, inocente, vítima da violência que está o mundo. Uma comitiva com representantes do Tribunal de Justiça de Goiás, do Ministério Público e da Defensoria Pública fez hoje uma inspeção no complexo prisional de Aparecida de Goiânia. O local foi palco de uma rebelião que deixou 9 detentos mortos e 14 feridos na última segunda-feira. Hoje, durante a vistoria, a comitiva encontrou vários objetos queimados e paredes com a marca do fogo. O grupo encontrou um buraco feito pelos presos numa das celas e conversou com detentos e diretores da unidade para tentar entender os motivos do confronto. A inspeção foi determinada pela presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, que deve receber amanhã um relatório sobre as condições do presídio. O ano começa com otimismo para o setor de material de construção civil. Uma pesquisa da Associação Nacional de Comerciantes mostra que o faturamento das lojas cresceu 6% no ano passado. Agora, a expectativa é de vender 8% a mais. Manuel é pintor e sente na pele os altos e baixos do mercado da construção civil. Em termos de obras, por exemplo, a gente não tem a mesma coisa que era mais antigamente. 2014, 2013, já deu uma diminuída bastante. Empreiteiro há quase 40 anos, Luiz fez 15 obras e empregou 12 funcionários no ano passado, bem menos do que há alguns anos atrás. Ainda assim, ele aposta que em 2018 não vai faltar trabalho. Já está surgindo um novo serviço para os arquitetos, depois vem para nós, né? Então, estou achando que vai melhorar bem, sim. Por falta de dinheiro, Anderson teve de parar por 6 meses uma obra no restaurante dele. Ele voltou a investir em outubro e continua a gastar. Como é uma reforma que eu já tinha começado, não tem como eu voltar atrás, é um estabelecimento comercial, então eu não tenho como, eu tenho que voltar a investir para poder recuperar o investimento na reforma. As lojas de materiais de construção têm sentido uma pequena melhora no mercado. 2017 fechou com 6% de crescimento em relação ao ano de 2016, que foi um dos piores da história do varejo. Já 2018 tem expectativa de crescimento de 8,5%. É o que aponta uma pesquisa da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção. Além de mais otimistas, quase 4 de cada 10 têm a intenção de investir no negócio em 2018. Tem ainda uma grande parte de compras ainda retida, que o cliente ficou em dúvida de fazer, ou fazendo por etapa. A tendência nossa é que essa compra venha esse ano com o consumidor mais confiante e até diminuindo o desemprego no Brasil.
O Réveillon movimentou quase 2 bilhões de reais na economia da cidade do Rio. Os dados fazem parte de uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, divulgada hoje. Fernanda é proprietária deste hostel em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. Ela conta que a taxa de ocupação foi de 100% no período de 30 de dezembro a 1º de janeiro. Toda vez que a gente tem um grande evento, a cidade lota. No Réveillon ela lota, no Carnaval ela lota, no Rock in Rio ela lota. Então, a partir do momento que você começa a ter vários eventos, eventos bons, eventos grandes, as pessoas elas passam por cima do medo de vir ao Rio e vêm ao Rio. De acordo com o Ministério da Cultura, o Réveillon teve impacto positivo para o setor hoteleiro. A cidade recebeu mais de 707 mil turistas, cerca de 11% a mais do que no ano passado. A programação da festa vai até sábado e já teve um impacto econômico de 1 bilhão e 94 milhões de reais na cidade. 49 mil empregos foram gerados e só de tributos a prefeitura arrecadou 115 milhões de reais. O balanço divulgado hoje pelo Ministério da Cultura, Rio Tour e Fundação Getúlio Vargas faz parte do programa Rio de Janeiro a Janeiro. O Réveillon é um dos principais eventos de um calendário que as instituições pretendem divulgar até o final deste mês e que vai ser uma das medidas para aumentar o turismo no estado do Rio. O calendário oficial já tem 93 eventos e mais de 600 estão sendo analisados. Os eventos de economia criativa, de cultura, de esporte, de turismo e de negócios constituem uma das principais vocações econômicas do estado do Rio. O Rio é muito forte nisso e pode ser ainda mais, quer dizer, e esses eventos podem ter um impacto ainda maior na geração de renda, na geração de emprego. Hóspede do hostel, é a terceira vez que o argentino Mateu Gonzalez faz questão de vir para o Rio de Janeiro. Ele adora a cidade. Me sinto como em casa. O ano é novo, mas muitas vezes a dívida é velha. Em 2018, 27% dos brasileiros têm como meta sair do vermelho. Para isso, é preciso se organizar e poupar. E a gente quer saber, para que você pretende juntar dinheiro este ano? Esse ano, eu pretendo juntar dinheiro para fazer investimentos diante da condição financeira que se encontra no nosso país. É para viajar, para casar, alguns planos aí. Para viajar mais, trocar de carro, essas coisas. Viver bem, né? Só isso. A TV Brasil é 10. Você acompanha nossa programação em alta definição de som e imagem na operadora NET no canal 531 em todo o país. E também estamos ao vivo no Facebook. Passa lá na nossa página e assista aonde quiser. Participe enviando suas críticas e sugestões e responda a nossa pergunta do dia. E pelo Facebook, Luan de Pereira, de Belém do Pará, participou. Disse que vai juntar dinheiro para comprar uma casa e finalizou: quero morar sozinho, ser independente, eu gosto de privacidade. A seguir, depois de dias de protestos contrários ao regime iraniano, milhares de pessoas foram às ruas hoje a favor do governo. Voltamos em 2 minutos.